Estamos ao vivo, então. Vamos lá. Esperar o pessoal entrando. Vamos. A gente tem que ver se estão nos escutando bem também. Deixa eu... Eu acho que eu vou entrar um pouco na live por aqui para enviar para as pessoas. Deus, já tá entrando. Oi, pessoal! Olá, 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 olá! Olá! Sejam todos bem-vindos! A Zanata já entrou também. Sim, já vou chamar ele. Está um pouco mais distante hoje aqui do telefone porque eu tenho um convidado hoje. E vou chamar o próximo convidado já agora. Vamos lá. Tu pode chamar os teus, né? Isso, eu vou chamando Tá aqui bom. enquanto a gente vai se... Oi, Cissa, tudo bom? Ai, que saudade que eu tava de vocês. Oi, Maria Luísa, tudo bom, querida? Tudo bom? Gente, vão chamando quem vocês acham que é contribuição essa live. Mandem aviãozinhos e eu vou chamar o nosso outro convidado pra já entrar na live. Vamos lá. Sabe que mudou essas coisas aqui? Eu tô meio... Onde que chama agora? Aqui. Acho que é aqui. Acho que tem que clicar no mais ali. Aí. Ando Zanata. Boa noite! Oi, Gabi! Oi! Oi, tudo bom? Tudo? Tu tá nos ouvindo bem? Tá Tá me nos ouvindo escutando? bem? A gente tá te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem também, porque eu e Samuel, a gente tá sem microfone. Tu tá bom, Zanata? Tá ótimo. Só agora a gente tá te vendo pela metade. Deu? Pronto? Tá nos ouvindo? Eu não tô escutando pelo fone. Então tira o fone. De repente tu tá sozinho. Hum. Tira, despluga do seu telefone. Isso. Tá bom, ó. Tá bom, gente? Vamos ver. O Samuel fala um pouquinho, Samuel, que eu grito, né? Eu falo mais baixo, mas se precisar eu consigo falar mais alto. Vocês escutam o Samuel bem? Ai, manda mais abraços, G, pra Sophie. Pronto, Samantha? Prontinho. Então tá bom. Rede, boa noite. Que bom ter todos vocês aqui conosco. Hoje é o último dia do mês e a gente queria muito trazer algum tema do Setembro Amarelo. E eu tô com dois baita profissionais, né? O Zanata vai se apresentar daqui a pouco, o Samuel também, que vamos falar sobre depressão. O que é realmente depressão? Será que é tristeza? Será que é depressão? E todas as perguntas que vocês mandaram e mais todas que vocês queiram mandar. Então, ali onde tem um pontinho de interrogação, vocês podem fazer as perguntas de vocês. A gente pede também que vocês mandem aviãozinhos e nos deem muitos corações, que assim o Insta nos vê relevante e nos mostra para outras pessoas. Então, vamos começar com o Samuel. Te apresenta para nós. Então, eu sou Samuel Cunha, moro aqui em Teresina e sou hipnoterapeuta. Trabalho aí com terapia voltado principalmente para casos de ansiedade, fobias, mas a gente se depara sempre com essa questão de depressão, né, do atendimento. E, enfim, nesse papo a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre o tipo de tratamento que pode ser usado. Tá. Zanata, quer te apresentar para o pessoal? Meu nome é Lino Marcos Zanata, eu sou médico psiquiatra, sou professor da Faculdade de Medicina da FURG de Rio Grande. Acho que tá bom. Tá bom. No momento é isso aí. Perfeito. Para quem veio pela conta do Samuel ou do Zanata, o meu nome é Mito Amazone, eu produzo conteúdo aqui nesse espaço. A gente chama esse espaço de rede de apoio e por ser uma rede, é por isso que eu trago sempre profissionais dos temas que vocês me pedem. E antes do Setembro Amarelo, vocês têm trazido muita recorrência de uma tristeza, de não entender muito bem por que não estão legais, que pode ou não ser depressão. Então a gente resolveu vir falar sobre isso aqui
e também tirar as dúvidas de vocês, né? Porque o Zanata, quando eu convidei ele, me disse que a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes não é depressão, às vezes é uma tristeza, são outras questões. Então é importante que a gente saiba como. Não queria usar diagnosticar, né, Zanata, mas entender que tu precisa, que está na hora de tu procurar um profissional. Então, vamos começar com as perguntas que a gente colocou para iniciar o tema. Então, eu acho que a gente pode começar primeiro com a pergunta sobre o que realmente é a depressão, né? Porque eu acho que tem muita confusão entre o que é uma tristeza, o que é uma oscilação de humor no dia a dia e o que realmente pode ser enquadrado como uma depressão. O que tu acha, Zanata? Consegue nos resumir um pouquinho o que seria realmente uma depressão e não uma tristeza só? Sim, tá. Bom, eu posso fazer um link com o que eu já falei em outras vezes? Deve, claro, vai lá. Então, é importante saber que o nosso cérebro, existe nós e existe o cérebro, tá? E é importante saber que o nosso cérebro é uma espécie de radar que capta, né, informações, processa essas informações e reage a essas informações de várias formas, tá? Uma das formas é sentindo coisas, né? Então, assim, peraí, aqui, sentindo coisas. Então, quando acontece uma coisa negativa, ruim, tá? Que nós julgamos, interpretamos como ruim, a gente sente alguma coisa, né? Isso dispara nesse radar uma reação que é sintônica, congruente, que concorda com este acontecimento. Tá? Se é um acontecimento negativo, se é um acontecimento que nos traz alguma dor, a dor de uma mudança, a dor de um afastamento, a dor de uma nova situação, né? Uma perda, né? A gente sente tristeza. Então, quando existe um fator e existe uma reação que é esperada em relação a esse fator, isso não é anormal. Dói, mas não é anormal. Tá? Então, é uma tristeza e é normal que a pessoa sinta tristeza. Anormal seria acontecer uma coisa ruim e tu ficar feliz. Sim. Tá? Então, assim, tá no que se espera disso, né? Bom, quando essa tristeza começa a ficar muito longa, os critérios diagnósticos são 2 semanas. Mas ninguém vai em psicólogo, em psiquiatra, porque está 2 semanas triste. Tá? As pessoas vão depois. Muito longa, muito intensa, a ponto de começar a atrapalhar o funcionamento. O que é funcionamento? O sono, o apetite, a energia da pessoa. E energia eu acho que é uma palavra importante nesse caso de depressão, porque também existe uma outra patologia chamada transtorno de humor bipolar. Então, assim, em caso de depressão, afeta a energia. Então, tu tem penduricalhos a essa tristeza e esse conjunto de sintomas, tá? Nos levam a pensar neste quadro diagnóstico. Tá? Então, e um sintoma que a gente, que é pouco falado, mas eu, da minha cabeça, tá? Acho, né? Que é pouco falado é a pessoa deixa de ter satisfação ou prazer pelas coisas que antes lhe davam satisfação e prazer. Então, é como se
gostava de ver futebol, ir no futebol. Agora vai no futebol e Não ou tem mais deixa o de mesmo ir. prazer. Exatamente, ou deixa de ir e Tanto ok, faz. Uhum. tanto faz, né? Começa, é como se viver de obrigação. Sim, Embora a nossa sobreviver, né? Tu tá e- sobrevivendo, tu tá indo. exatamente, vivendo no automático. E Uhum. isso, viver na obrigação, é diferente de viver de obrigações, porque a nossa vida é uma vida de obrigações. A gente faz Sim, muito mais coisas obrigado do que a gente gostaria. Essa é a sim. vida, né? Então, mas a satisfação que tu tem de fazer essas coisas diminui bastante. Então, esse conjunto, a Coisa. tristeza, a falta de satisfação, a sensação de menor energia, a alteração do apetite para mais ou para menos, a Menos. alteração do padrão de sono, né? E a, a, a percepção ou a opinião que a pessoa tem dela mesmo começa a ficar negativa. Então, se eu tenho uma opinião negativa de mim, eu vou funcionar negativa, menos do que eu negativamente. funcionava antes, Uhum. certo? Perfeito. Então, isso é uma questão diagnóstica. Isso é um papel do psiquiatra e do psicólogo. Isso não é papel Uhum. da pessoa. O Sim, papel da sim. pessoa é eu funcionava de um jeito e estava dando conta do recado. Eu estou funcionando diferente daquele jeito negativamente, a coisa está pesada, eu já não durmo tanto, eu já não tenho vontade. Então, a pessoa procura ajuda não porque ela tem um diagnóstico, é porque ela está funcionando diferente. Sim. E isso é muito importante. Então, eu ia fazer uma pergunta, né? Então, como essa pessoa pode identificar, por exemplo, a diferença entre a tristeza normal, vamos dizer assim, aconteceu uma coisa na vida da pessoa e isso foi algo negativo, ela sentiu a tristeza pelo tempo que tinha que sentir, mas quando que ela pode perceber que aquilo não está sendo mais normal e Passou do limite que da passou do normalidade, limite, né? ela pode estar desenvolvendo, então, um quadro de depressão para buscar ajuda. Pelo alongamento, pelo tempo, tá? E pela intensidade, ou pelo grau de prejuízo que essa Uhum. tristeza está causando no funcionamento dela. As pessoas. Imagina, tu tem um carro, tá? Tu está acostumado com aquele carro. Esse carro funciona desse jeito. Aí teu carro começa a funcionar diferente. O que a gente faz? A gente vai no Leva no mecânico. mecânico. Vai no mecânico Leva para no fazer o mecânico. quê? Para ele fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é do mecânico. O que eu sei, Sim. dos meus super conhecimentos em mecânica é ele está andando diferente, tem um barulho aqui, Um barulho Sim. diferente. e isso é suficiente. Isso é Sim. suficiente. Por isso que é importante essas iniciativas do Setembro Amarelo, porque faz com que as pessoas pensem de poder falar sobre isso, sobre as suas tristezas, e mais, para quem não fala, para os outros em volta perceberem a pessoa está funcionando diferente. Ela Uhum. está mais quieta, mais isolada, e aí Ela tá que bebendo os mais, amigos, fumando exatamente, mais, pessoas que as têm vícios, pessoas né? podem chegar, se aproximar e dizer o que está acontecendo contigo. Tu Uhum. estás diferente. Não é tu tá mal. Tu estás Uhum. diferente do que a gente está acostumado contigo. Me parece que isso também é uma acolhida, né? Não chegar e dizer assim, ai, o Sim, que tu tem, né? Dizer assim, sim, sinto que tu tá diferente, posso te ajudar, o que a gente pode sim. pensar juntos, né? Porque eu acho, Zanata, e Samuel também, me corrija se eu estiver errada, mas a depressão não é algo que tu queira desenvolver, Claro que né? não. Não. Né? Então, assim, ó, a pessoa começa a se sentir culpada por N motivos. Ah, mas eu tenho emprego, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho um lar, eu tenho. E isso são coisas que são colocadas na frente da depressão, culpabilizando mais ainda a pessoa que está naquele estado. É o que eu sinto aqui nos directs, é o que eu sinto que as pessoas trazem, assim, uma culpa junto com essa tristeza e com esse lugar de dor, né? Eu acredito que junto nisso tem uma pressão social de precisar estar bem, precisar estar funcional, quando tu tá diferente do que normalmente é esperado, tu não consegue se sentir à vontade de dizer eu preciso de ajuda.
claro, é a felicidade tóxica, né, Zanata? A gente fala muito, eu falo muito aqui no Insta, e é uma coisa que eu trouxe muito de aprendizados contigo, assim, de dizer, não, a gente tem certas coisas, né? A gente tem o padrão, tu fala sempre disso, a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender. Então, eu acho que depressão é algo que a gente precisa entender para conseguir transpor. Mas, assim, a gente tem perguntas lá e tem perguntas aqui. Não sei se você quer falar alguma coisa, fica à vontade. Olha só, eu vou falar sobre depressão doença, tá? Depressão doença, não tristeza. Depressão doença tem vários fatores. Genético é um deles. A genética é um deles, tá? Um deles. Não é, eu tenho uma família tem vários deprimidos na minha família, então tu tem genes de depressão, tá? Só. Tu pode ter genes de depressão e esses genes nunca acordaram. Estão lá dormindo, certo? E tu tem genes de depressão contigo. Segundo, a interação genes mais ambiente. Tá? Ambientes pesados, situações tóxicas pesadas, estressoras, podem acordar esses genes. Tá? Mais isso aí. Tá? Situações de vida pesadas ao longo da vida. Mais. Capacidade intelectual. Quanto mais capacidade intelectual a gente tem, teoricamente a gente tem alguma proteção a mais. Alguma proteção a mais. Tá? E depois, a vida que se tem. Já existem várias evidências, tá, de quadros depressivos ou histórico de uso de drogas, álcool, cigarro, e agora da alimentação como fatores que podem predispor, facilitar o aparecimento de quadros depressivos. Tá? Então, assim, são muitas coisas envolvidas. E aí entra isso que tu falou, amigo. A minha vida tá boa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tem nada a ver. Que bom se fosse assim. Mas não é. Então, não existe nenhuma vantagem. Não existe nenhuma vantagem em o cérebro da pessoa funcionar menos do que o padrão dela. Não existe nenhuma vantagem evolutiva, social, nenhuma. Tá? Por isso que ao longo dos anos, pessoas que vêm fazendo testes de QI, de inteligência, ao longo dos anos, ficaram espantados quando a última pesquisa mostrou que o QI dos filhos de uma geração foi inferior à geração anterior. E eles atribuem isso às redes sociais, a computador, a celular, né? Que a vida dos adolescentes ficou resumida a isso. Então, isso estimula menos o cérebro. Isso tá feito, isso está por aí. Em vez do QI subir, como sempre subiu, caiu nessa geração. Isso é assustador. A gente está com muita contribuição aqui, eu vou dar uma olhadinha para a gente ver. Ó, o que seria a depressão do ator Jim Carrey, como ele estava, por ser alguém bem de vida, alguém bem sucedido e chegar naquele ponto que chegou. Gente, não sei se eu sei assim, ou o Zanata sabe, do histórico do Jim Carrey. Então, se tu quiser falar um pouco mais, o Jim Carrey possivelmente tem outro diagnóstico, que não seja só depressão. Tá. Também pode ter. Mas assim, ela fez um link, uma pessoa rica, gente, ninguém vai para o Facebook ou no programa do Faustão lá dizer porque eu tive depressão, tá? Não, isso não dá ibope para ninguém. Sim. Tá? Não dá ibope para ninguém. Desculpa. Isso faz eu fazer uma pergunta para vocês dois, que eu acho que vem muito ao encontro disso. Pode, então, ocorrer, Zanata,
das pessoas não serem diagnosticadas e da depressão começar a se estender mais e piorar por conta dessa vergonha que se tem de alguém que tem depressão, né? Porque dependendo se é uma outra doença, se tem uma empatia com as pessoas, né? Principalmente se é uma doença física. Me parece que quando é algo mental e principalmente no entender deles que poderia tu mesmo mudar esse quadro, né? As pessoas têm muito isso. Mas é só tu ter força, é só tu transpor isso, vamos lá, tu é guerreiro, né? As pessoas, elas não veem isso como uma doença, como uma outra doença física, por exemplo. Então, isso pode prejudicar a pessoa ir se diagnosticar e, com isso, ir se agravando. O tempo em depressão sem tratamento, seria isso a pergunta? Ela agrava? Homens que têm depressão não procuram ajuda, porque isso é uma frescura, uma fraqueza, uma bobagem. Então, homens deprimidos, é importante saber assim, ó, tem depressões leves, tem moderadas e tem graves. Tá? Graves não tem conversa. Graves as pessoas buscam ajuda de qualquer jeito ou pedem para alguém buscar ajuda, tá? Mas assim, de leves a moderados, as pessoas ainda funcionam. Sim. Tá? Então assim, ó, homens leves e moderados se arrastam e não procuram ajuda. É fraqueza, né? Mulheres não, mulheres vão logo. Uhum. Mulheres vão logo. Então, isso pode acontecer de não buscar e vai piorando, sim, porque doença mental não é boazinha, tá? E se ela vem e se ela vai, ela deixa sequelas mínimas, mas ela deixa sequelas, isso a gente já sabe, tá? Então, demorar só agrava. Quanto mais agrava, maior a necessidade de intervenções, de tratamentos mais drásticos. Uhum. Mais drásticos. Porque é uma situação grave. Tá? Sim. A pessoa tem há um ano mal, se arrastando, aí a gente vai dar um antidepressivo. A gente não dá um antidepressivo numa dose para quem começou a ficar deprimido há um mês. Sim. A coisa está muito pior. A coisa está muito pior. Uhum. A gente precisa intervir muito rápido, intensamente, para a pessoa sair desse quadro o mais rápido possível. Uhum. Tá? Imagine assim, a pessoa está funcionando num nível, tá? Aí ela despenca. Uhum. E começa a funcionar no nível abaixo, tá? Está funcionando no nível abaixo. O nível abaixo é o nível abaixo. Então, trabalha menos, tem menos vontade, é menos capaz, os resultados são ruins, tá? Uhum. E ela começa a funcionar nesse nível abaixo um bom tempo, daqui a pouco o cérebro dela começa a achar que esse nível abaixo é o normal. É o né? normal. Então, a ideia é que tu faça a pessoa voltar para o nível anterior de funcionamento o mais rápido possível. O mais rápido possível. Eu queria falar uma coisa. Isso eu ia falar sobre a parte, então, da complementação entre a terapia e os remédios, né? Acho que ele tinha falado na live sobre ansiedade, sobre as pessoas terem medo de tomar o remédio e achar que isso é coisa para louco e tal. Mas, como a Zanata estava falando, tem esse nível, essa parte no início do caminho onde tu está um nível abaixo, e muitas vezes, se tu não toma o remédio, a maioria das vezes, se tu não toma o remédio, tu não consegue nem ter a disposição para começar a terapia, para começar a procurar ajuda, para começar a mudar os comportamentos, que é no dia a dia, na tua vida, o que vai mudar na vida, que vai ajudar a melhorar. Então, por isso que é importante, né, o remédio, essa intervenção tão rápida para a pessoa poder também continuar a terapia. Elaborar na terapia, né? Elaborar o que realmente está acontecendo. Sim, porque se o teu cérebro está funcionando abaixo, a terapia vira um aconselhamento, estimulação. A terapia é uma técnica diferente do mundo comum, em que tu usa estratégias diferentes do que a pessoa vive lá fora. Né? Então,
a terapia não pode virar tu tem que te ajudar, tu tem, tu não, sabe? Não Isso é pode ser acusação, só a pessoa não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa deixar aqui muito claro para todos que me escreveram no direct, para todos que pediram esse conteúdo. Gente, me parece assim, que tem um ponto que tu não tem como ir dali para diante se tu realmente ou não for algum medicamento, me parecendo que precisa, em alguns casos, inicialmente só medicamento. Você precisa disso para dar o start, né? E aí, quando tu me falou, tem pessoas que já estão num nível tão baixo que elas ficam nesse modus operandi, me veio muitas, por trabalhar no serviço público com vulnerabilidade social, me veio assim, muitas pessoas que vinham muito ao serviço sempre nesse lugar mesmo, nesse lugar de, e aí, como é que tá? Né? Tamo aí, sabe? Já tá naquele lugar onde aquilo é a vida da pessoa, né? E pelo que vocês dois me falaram, esta não é a vida. Nós temos sim desafios, né? Como vocês falaram, porque a vida é assim, vamos lá, mas não pode estar numa tristeza, num lugar onde tu não vê mais prazer nas coisas. Me pareceu assim que esse que tu trouxe de tu não sente mais prazer, que se a gente perceber isso, pode ser um lugar onde tu vai procurar ajuda. Mas eu sentia tanto prazer por isso, de repente não sinto mais, a gente pode ligar as anteninhas nesse momento. Eu acho que entra um pouco naquilo que as duas forças da vida, né, que movem a vida é a fuga da dor e a busca pelo prazer. E talvez a pessoa que está nesse momento depressivo, ela está vivendo só pela fuga da dor. Então, é só... ela continua sobrevivendo porque ela precisa, mas ela não tem mais a busca pelo prazer na vida dela. É. E aí a gente tinha nas perguntas lá também como você pode ajudar alguém que está enfrentando esse problema. Acho que a gente falou um pouco aqui, né? De chegar e dizer, ó, vi que tu não é o teu normal, né? E aí a gente emenda o que não fazer quando alguém que você conhece está em depressão. Isso eu acho que é bem importante que a gente possa falar um pouquinho aqui. Já falamos um pouco, mas eu acho que é bem importante para duas coisas, né? Que a pessoa realmente procure e consiga ajuda e para que ela não se sinta mais culpada ainda e fale menos até do que ela está passando com quem seria a rede de apoio por vergonha. O que não fazer. Acho que o que não fazer isso é outra coisa importante. Não é um dia, tá? Então, a gente convive todos os dias e um dia tu tá mal, como as pessoas sim, ficam mal. sim. Tá? O que é normal? É tu ter mais dias bons do que ruins na vida, tá? Isso é normal. Então, assim, mas as pessoas tem dias ruins? Todos têm. Né? Muitas vezes os pacientes acham que a gente não tem dias ruins. É engraçado. E o muito engraçado, e o mais interessante, Você assim... tem? O mais interessante, assim, é que no começo eu achava que eles não me conheciam. Os pacientes, tem pacientes que estão comigo há tanto tempo que eles sabem quando eu tô mal. E eu tô com a mesma cara, e eles assim, hoje foi um dia ruim para ti, né? Eu vou dizer não. Sim, foi pesado, mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer. Mas assim, quando a pessoa sai muito fora do seu funcionamento padrão, não um dia, 2, 3, uma semana, aí cabe abordar. Até porque quanto mais amigo, mais intimidade, assim, mais facilidade. Olha, eu tô vendo que tu não tá legal. O que tá acontecendo? Tá? Sem precisar se colocar do lado. Olha, pode precisar de ajuda, cara, pede. Sim. Tá? E eu acho que a pessoa que quer ajudar, mesmo que ela não saiba exatamente quais os recursos que ela tem que buscar, porque pode ser uma coisa nova na vida dessa família, dessas pessoas, eu acho que chegar e dizer, vamos procurar junto, eu vou ver o que pode ser feito, já é um alento, né? E eu acho que no momento que tu é acolhido na depressão, eu acho que tu te entrega, e eu posso dizer isso porque agora, falando com vocês, eu percebo que talvez quando todos aqui que me conhecem sabem que eu morava em outro estado, vim para cá, me separei,
antes até de me separar, essa acolhida da minha família fez com que eu percebesse o que eu estava passando, porque tem essa coisa da negação, né? A gente pensa, não, sei lá, é porque eu engordei, sei lá, é porque eu tô num outro lugar. Tá, realmente, essas coisas podem afetar. Mas para mim, foi assim, quando eu fui acolhida e pude chorar, e pude sentir isso, pude dizer, bom, eu quero mudar, foi muito importante para mim. Então, eu acho que a família, a rede de apoio, quem estiver ao lado, realmente poder dizer, ó, estamos aqui, é fundamental. É muito importante. Que é o oposto de dizer isso é bobagem. Sim. Sai da cama. Tipo assim, está. Ai, não que ele está com sono de novo. Tu não vai fazer nada hoje? Uma pessoa desempregada, por exemplo, né? A gente passou agora, muitas pessoas. E aí, se a família fica, já saiu hoje, já fez isso, já foi. Como tu fez? Ah, acordou tarde, então não quer conseguir emprego. Acordou tarde não quer trabalhar. O problema é tu, né? Não é a depressão. Eu acho que falando dessa acolhida também, tem muita gente que, quando tenta ajudar, começa a contar muito os próprios problemas para tentar ajudar, para dizer, ah, mas olha, eu fiz assim. Isso, eu fiz assim. E não é, eu acho que nesse caso, às vezes até aumenta a culpa e o sentimento de tristeza que a pessoa está passando, que a pessoa começa a comparar e realmente perceber, sim, realmente ela passou por um problema maior e conseguiu superar, e eu tô aqui, eu não. Só isso e eu não consigo. Ah, claro, a pessoa, tipo, dá um problema maior ainda, né? E olha, eu superei. Isso é um ponto importante que vocês podiam comentar. Não é por tamanho, né? Um caos maior, né? Isso realmente é uma coisa que não devemos fazer. Acho que podia entrar no check de não vá falar dos seus problemas para uma pessoa que está absorta num problema, né? Não compare, né? Não faça isso, né? A questão toda é estar do lado. Dizer assim, olha, se tu precisar, eu estou aqui. E deu. É o máximo que tu pode fazer. Porque a gente não ajuda, primeiro a gente não ajuda quem não quer ser ajudado. Tá? Mas a gente pode fazer a nossa parte. Se eu estou vendo, eu vou lá e vou perguntar, Tchê, eu estou vendo que tu não está legal, assim, tu está diferente, tu está precisando de alguma ajuda, pode contar comigo. Não, estou bem. Então sai. Tá? Mas não tu foi lá, te colocou, não fez as comparações, não, te colocou, abriu uma porta e disse, se tu precisar, eu estou aqui. Sim. Ponto. Então, é o que as pessoas devem fazer. Ah, recebi um não, não interessa. Teu papel tu fez. Tu tentou, tu fez a acolhida. Gente, Exatamente. eu queria só reforçar, que eu vi que tem bastante comentário aqui na live, só que a gente está longe do telefone. Então, se vocês puderem ali no pontinho de interrogação, colocar as dúvidas de vocês, vão colocando. A gente vai ver agora da caixinha, porque veio algumas questões bem interessantes de alguns transtornos, né? Que a pessoa ou foi já diagnosticada ou tem dúvida, comparando com a depressão. Então, tu podia ler para nós, Samuel. Olha aqui, ó. Olha aqui. Só para ter uma ideia, a gente está falando de suicídio. No mundo, cada ano, são 800 mil pessoas que se suicidam no mundo. Tem estimativas de que para cada suicídio existam 20 tentativas. Nossa. Tá? 20 tentativas. Então, essas tentativas, que podem culminar na morte ou não, né, são atos antinaturais, anti-evolutivos. Eu não sei se o ser animal ele tem uma coisa de ele terminar com a própria existência. Eu não sei. Existem genes relacionados a suicídio. Também não sei se eles fazem, mas assim, é antinatural. Sim. Acho que interromper a vida, os seres vivos não interrompem, não se suicidam, não interrompem sua própria existência. Eles morrem por alguma razão. Porque eles eles se reproduzem para continuar vivendo. Essa é a função básica. Então eles não fazem uma coisa contra esse instinto natural. Sim. É. E aí
que me parece que tu está dizendo, se eles têm a ideação suicida, então, necessariamente, quimicamente, eles não estão no seu lugar Não, natural. não. E aí uma coisa interessante que tu falou foi ideação, né? Porque as pessoas têm esse popular de que quem tenta não faz. Quem quer se suicidar vai lá e faz, não vai ficar tentando, não vai ficar anunciando. Só que, na verdade, o suicida, ele várias vezes dá sinais de que ele vai fazer isso. Ele várias vezes fala para a família que quer fazer, porque o suicida não é, na maioria das vezes, não é de uma hora para outra ele tem a vontade de se suicidar. Tem alguns passos. Então, ele primeiro tem a ideação, depois ele pode começar a procurar a maneira de fazer e vai evoluindo dentro disso, né? Então, aí entra de novo a importância do acolhimento, do perceber quando a pessoa está passando por uma fase assim. E vocês não acham que esse popular mesmo, quando que as pessoas dizem, falou bem isso, né? Não vai fazer. O que a gente poderia, para deixar aqui para as pessoas também, fazer quando a gente escuta, mesmo que talvez a gente não leve tão a sério? E nisso poderia ser também uma outra pergunta junto. Tem um momento em que a gente tem que, de fato, intervir, porque tu trouxe assim, Zanata, vai lá e oferece ajuda. Se a pessoa disse não, tu te afasta. Mas existe um momento que tu percebe essa depressão, que tu precisa, de fato, fazer uma intervenção? Sim. Esse falar, porque assim, ó, uma coisa é, tu estás muito mal, a vida, a coisa está pesada, tu diz assim, pá, eu queria estar morto, não Sim, queria sim. estar aqui. Isso é uma coisa. É diferente, né? Isso é querer sair da situação que tu tá, né? Uhum. Outra coisa é tu fazer uma coisa contra ti, assim, né? Mas não é, isso entra num conjunto de coisas. É tu ver que a pessoa está funcionando mal, está durando isso, tá diferente para baixo, para negativo, funcionando mal, e aí vem isso. Bom, então tu mostra ajuda, mostra interesse, mas se esses comportamentos continuam diferentes, E a pessoa não sim, aceita ajuda? aí a necessidade de intervenção. Chama a família, olha, está acontecendo isso, eu estou vendo isso, acho que vocês têm que dar um jeito, Uhum. né? E aí, E a rede poderia, já que a pessoa não quer, procurar uma ajuda profissional para saber como lidar? A rede de apoio, no caso, a família ou os amigos. a rede apoia o que ela consegue apoiar, Uhum. tá? Se é uma tristeza em função de alguma coisa, a rede apoia porque é uma tristeza. Se é um quadro depressivo, leve, a rede tem seu limite, né? Tudo tem limite de eficácia, de eficiência, né? A Uhum. rede tem um limite. Chega um limite, opa, a coisa está ficando pesada, tu precisa de uma outra estratégia. Uhum. Aí a Mas, rede empurra. Então a rede acolhe, a rede tenta solucionar e a rede empurra para uma outra situação, para um outro nível, né? Que nem jogo de videogame, né? Tu vai para um outro nível, tá? Então cada nível tem seu grau de dificuldade, cada nível tem o seu grau de habilidade necessária, tá bem? O papel da rede é escutar, é acolher, é estimular a um novo funcionamento. Todos. uhum. Alguns não conseguem. Então, o papel da rede é identificar essas pessoas e dizer, olha, o limite que eu posso fazer para te ajudar é este, e acho que tu precisa ir para o nível posterior, superior de ajuda. Este é o papel. E não abandonar. Então, tu tá me dizendo, Zanata, que existe um momento que tu vai ter que dizer para esse sujeito, depois que tu acolheu, pediu que queria ajuda, te afasta. Percebe que continua, tu vai ter que dizer para esse sujeito, em algum momento, olha, me parece que tu não vai conseguir sozinho. O que tu acha da gente marcar com um profissional? Não quero, pode vir todas as
né, questões, essas problemáticas. Mas você sugere, então, que a gente tente uma segunda, tente uma terceira vez para que ele Sim, procure este profissional. sim. Se ele, olha bem, se eu tenho um problema e eu resolvo o meu problema do meu jeito, tá? O meu problema não chegou em ti, na rede. Agora, se eu pego e abro para a rede o meu problema, eu estou dando a chance da rede intervir na minha situação. Tá Porque pedindo ajuda. eu só pedi ajuda porque eu não estou Consigo. conseguindo fazer isso sozinho. Então eu estou pedindo ajuda. O grande problema é que eu peço ajuda, tu quer me ajudar e eu não aceito a tua ajuda. Uhum. Eu quero continuar fazendo do mesmo jeito que não funcionou, peço ajuda para ti, eu não aceito a tua ajuda. Sim. Isso é ruim. E aí, muitas Isso não vezes, a pode ser uma necessidade de uma estratégia. intervenção mais firme. E isso não pode ser uma estratégia do próprio cérebro de se manter no lugar onde está. Exatamente. Exatamente. Uhum. Então é uma certa defesa também. O cérebro tem isso, né? Olha, Ah, e quando, tem autores que falam assim, ó, em qualquer situação, tu sempre está ganhando. Tá? Em qualquer situação, tu sempre está ganhando. Então, muitas vezes a gente pensa, pessoas em situações difíceis e não saem, assim, que coisa. Ela acha, ou o cérebro dela acha, em algum lugar dele, que está uhum. ganhando alguma coisa. Tá? Então, Então, qual o ganho, né? Qual o ganho que tu está tendo com sim, isso? Isso, é, mas me parece que isso na terapia, depois de sim, fazer esse tratamento e tal, tu vai começar a observar isso, né? sim. Porque isso me parece um passo mais difícil de observação, digo por mim. Nós temos uma pergunta aqui, Zanata, eu posso ler, Samuel, eu posso ler para vocês? Pode. E quando a família, com suas crenças limitantes, só um pouquinho, acreditam que tanto a depressão quanto um pedido de ajuda ou de socorro são manhas, preguiça, falta de vontade do paciente. Bom, Aí não é, aí eu diria que não é a rede de apoio dessa pessoa. isso, veja bem veja bem, é esquisito dizer veja bem, mas isso é a opinião da família da pessoa. Ok? A família diz isso, a família acha isso e tem todo o direito de achar isso, ponto. Eu estou sofrendo, eu estou funcionando abaixo do meu normal, eu não estou gostando disso. Apesar da minha família achar isso, eu vou procurar ajuda para mim e minha família não precisa ficar sabendo disso porque isso é uma coisa minha. Até porque se eu for procurar ajuda e depois eu contar para minha família, eu vou levar mais chumbo ainda, né? E Mais chumbo muitas ainda. vezes a família foi quem levou a pessoa a estar se sentindo Sim, assim, nesse caso, né? sim, Quando a família sim. já é assim. Então, é como eu digo, a família, neste caso, me parece que não é a rede de apoio, Não, né? Eu acredito que então, essa rede de apoio tem que ser procurada por essa pessoa que está nesse local e que ainda consegue procurar ajuda, com amigos, com pessoas que ela confia, às vezes até no trabalho, né? Existem locais que são acolhedores, né? Eu acho sim, que não, por mais que doa, né? A família tá ali, e não queria usar essa palavra, mas te torturando, porque se a pessoa já está nesse lugar e tu fica ouvindo diariamente que aquilo é culpa é tua, né? Tu fica tentando buscar ajuda, não me parece uma rede de apoio. E aí eu queria fazer um link com a pergunta que a gente tem aqui, porque se ele tem um transtorno, ainda, que é o que nós vamos ler na pergunta, mais desafiador é conseguir essa ajuda. Então, nós vamos ler a pergunta de um dos transtornos e quem acha ou já diagnosticado com outros transtornos, vai nos contando aí. A pergunta
é sobre a relação entre depressão, ansiedade e TDAH. E eu mesmo pensei nesse link também, porque a pessoa que tem algum desses transtornos, ela age de uma forma diferente, ela tem um funcionamento diferente, e ela recebe todo um julgamento da família por ser dessa forma diferente. E existe, então, uma relação disso com a pessoa desenvolver a depressão? Tenho TDAH, certo? E eu sei bem que é uma pessoa com TDAH por ter vivido e por trabalhar com isso. Realmente, quem convive, se não sabe, se irrita, né? Aquela pessoa que quebra tudo, aquela pessoa que esquece tudo. É desafiador também viver. Mas aí, como o Samuel disse, pode desenvolver também uma depressão por não entender que é assim. Todos que ficaram convívio comigo com TDAH me dizem assim, mas não sei o que eu, né? Não quero quebrar o copo, não quero ficar esquecendo, não quero. E aí talvez essa não acolhida e não entendimento do transtorno possa gerar depressão. Ou é químico, não sei. Aí é com vocês. Ter um transtorno cerebral facilita o aparecimento de outro. Tá? Como eu disse no início, não existe nenhuma vantagem em tu ter o teu cérebro funcionando menos do que o ideal para a tua capacidade. Claro. Tá? E menos não é só menos velocidade, menos qualidade, menos atenção, menos... Tá? Então, agora tu falou transtorno de ansiedade, ok, são transtornos químicos, tá? Que, de novo, tu tem um cérebro funcionando de um jeito menos eficiente. E essa menos eficiente vai ter resultados que muitas vezes a pessoa não quer. Ela não consegue. Então, a pessoa tem TDAH, ela não consegue fazer determinadas coisas. Tem ansiedade, ela não consegue. Tem depressão, ela não consegue. Não consegue. Não consegue. Tá? Não seria válido essa pessoa que nem sabe, às vezes, que tem esse transtorno, mas se ela identifica que eu não consigo, né? Como está dizendo, ela não consegue dizer, tentar dividir. Não é porque eu não quero, eu não consigo. Sim. E aí que a pessoa busca ajuda. Tá? Aí Busca ajuda. A resposta que ela vai receber quando ela diz que eu não consigo é o que vai influenciar muitas vezes em ela, então, desenvolver a depressão. Porque talvez Sim. ela está dizendo tantas vezes que não consegue e ela está ouvindo que, na verdade, é só falta de interesse, é só falta de cuidado. Isso pode ir gerando junto de outros fatores desenvolvimento da depressão. Tem mais uma pergunta aqui, só um pouquinho que eu vou voltar aqui. E quando a família fala, tentando conduzir a um pedido de ajuda, por que vê que a pessoa acomodada na sua condição e não consegue sair do lugar? Não sei se seria acomodada talvez a característica que poderia dar para isso, né? Não é que ela esteja... Me parece assim, que acomodada não seria a coisa mais adequada assim, a falar de uma pessoa que está em depressão, né? Mas acho que eu entendi também. Quando a família... Mas acho que eu iria nessa conversa. Quando a família percebe que tem algo diferente, né? E a pessoa em depressão não aceita. E aí a família tentando ajudar fala algumas coisas que não, na verdade, eu acho. Sim. Mas é uma tentativa de ajuda, eu entendo. É uma tentativa, às vezes, desesperada até de ajuda, né? Porque tu tá numa condição química e cerebral normal. Então, tu olha para aquilo e aquilo não te parece normal. Tem que... Normal no sentido de que a pessoa pode transpor ou pode melhorar, né? Uma coisa importante é cada um ajuda de acordo com o seu jeito de ajudar. Né? Então, tem gente que é mais suave, tem gente que é mais firme, tem gente que é mais grossa, tem gente que é mais estúpida. E todos são tentativas de ajudar. Claro. Né?
Mas junto com isso existe uma outra coisa que é social, assim, que é a questão dos papéis. Os papéis que as pessoas têm no seu meio, na sociedade, tá? Os papéis. E existe um papel que é muito doentio, que é o papel de doente. Em que em que por alguma razão, tu ter esse papel de doente na tua família, ou no teu meio, ou sei lá, tá? Tu assume esse papel de doente, e esse papel te gratifica. Te traz benefício. Te traz benefícios. E aí, eu não quero sair desse papel. Mas, inconsciente. 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 Tá. Esse é um ganho que o cérebro da pessoa tem assim, com a condição. Eu ganho muito sendo doente. Entendeu? Eu ganho fazendo papel de doente. Mesmo que me xinguem, né? Estão em volta. Estão em volta, estão me xingando, mas estão em volta, né? Estão em volta, mas quando a coisa fica muito feia, eu recebo todo tipo de ajuda ali, recebo, mesmo que por pouco tempo, um carinho, um apoio. Isso é muito tem outras coisas envolvidas, que são inclusive legais, assim, né? Que fogem bastante, assim. Vamos voltar para o nosso, né? Que o importante voltando à pergunta dela, a família acha. A família acha. É a opinião da família. É a opinião do pai. O pai, de repente, é uma pessoa que tem pouca compreensão, trabalhou para burro. Ele não vai ser sensível. E a mãe também não. Eles acham que é frescura. Eles acham que não. Eles acham que no psiquiatra é coisa de louco. Eles acham. Até porque, possivelmente, como bem tu disse, a vida foi sofrida, e aí eles entraram nesse lugar de isto é o normal, então tem que ser normal para ti. Tu tá em sofrimento, mas só um pouquinho, eu passei a vida nesse vai e vem de sofrimento, tô aqui, sobrevivi. Só que a gente não sabe como sobreviveu, né? Tu tá dizendo que tem perdas, muitas vezes, cada vez que tu vai tendo perdas, né? Exatamente. E talvez a perda até da empatia e sensibilidade em alguns momentos, pela própria vida não ter sido tão fácil, né? Então ele vai perdendo essa empatia, né? Tem mais uma. Eu acho que a outra volta aqui. Bom, essa a gente já respondeu. E deixa eu dar uma olhada, porque assim, gente, tá tendo problema, eu queria saber, me digam aqui, me falem aqui. Vocês estão mandando perguntas no pontinho de interrogação? Porque para mim tem como. Pergunta quando eu abro, tá sem pergunta. Veio uma. Eu vou colocar ali. Ó. Um amigo nosso estava em depressão e tirou a vida. Depois nos questionamos. Poderíamos ter feito mais? Acho que isso é uma linha tênue também, né? De tu também não levar essa culpa para... Acho que ele desafiador responder isso, né? É falar porque envolve muita coisa. Não dá para saber, mas é sempre mais... Nos dá uma sensação de poder a gente achar que poderíamos ter feito mais e o resultado seria diferente. Isso é uma sensação de poder. Mas a vida é que nem bater pênalti, tá? Tu e o goleiro e aquele momento e aquele contexto, e tu vai fazer o teu melhor para fazer o gol e acabou o assunto. Tá? É assim. Não, eu podia... Tia, tu fez o teu melhor naquele momento. Eu acho que é uma coisa muitas vezes que acontece, é muito injusto, que acontece com a gente, com as pessoas, de ficarem olhando para trás e se culparem, se cobrarem, porque lá atrás ele tomou uma decisão que foi ruim, mas olhando com os olhos de hoje, com a experiência de hoje, com o contexto de hoje. Isso é injusto. Porque lá atrás ele tomou a melhor decisão que ele podia ter tomado. A não ser, assim, são raras pessoas que não tomam a melhor decisão para elas, assim, tá? Mas, assim, a maioria das pessoas toma a melhor decisão que achou que tinha que tomar. Tu bateu o pênalti,
do melhor jeito. Tu queria fazer o gol, exatamente, tu bateu o pênalti do melhor jeito que tu podia e conseguiria naquele momento da tua vida. Errou, mas tu bateu da melhor maneira. Então, assim, olhar hoje aquilo lá é muito injusto. Então, assim, se eles chegaram nas pessoas, tentaram ajudar, olha, fizeram uma grande coisa. Se a evolução dessa história foi negativa, não é só a depressão que leva as pessoas ao suicídio. São vários transtornos psiquiátricos que levam ao suicídio. São várias circunstâncias que levam ao suicídio. Tá? Então, o que eles podiam fazer, eles têm que ter muito orgulho deles, porque eles fizeram. Eles fizeram, eles não disseram. Eu podia ter feito, não, eles fizeram. Se sintam orgulhosos, porque isso é uma coisa rara de acontecer. Rara de acontecer. Duas coisas. Uma é que eu queria que vocês elaborassem, porque acho que a gente já está quase indo para 1 hora, assim. Vocês tendo perguntas, é claro que vocês podem continuar perguntando, mas na experiência de vocês, então, desde que a gente está em pandemia, para que as pessoas não confundam, né, também tudo que a gente está vivendo, porque é algo novo. Então, vocês aqui estão falando de cérebro, me parece que o cérebro precisa se adaptar, né, a algo novo. Então, a gente tem todo um contexto novo, onde eu acredito que as pessoas foram, aos poucos, também se deprimindo ou ficando numa situação nova e achando que fosse depressão, né? Como lidar, né, com algo novo, né? Eu acho que é meio que isso. Me parece que quando tem algo novo, a gente já fica nesse lugar de estressante, né? E pode confundir com depressão, ou pode vir, daqui a pouco a pessoa também já vinha vindo num lugar onde não estava tão ok, e algo muito diferente faz com que ela, de fato, se afunde. E aí teria algumas dicas, assim, de o que a gente pode fazer, né? O que nesse lugar novo a gente pode desenvolver para que a gente não desista da vida, né? Porque me parece que algumas pessoas, o novo é tão assustador que elas se sentem abandonadas, que elas se sentem sozinhas, e muitas estão sozinhas em casa, sem mais tanto contato. Assim, para a gente tentar resumir, o que a gente poderia, assim, fazer num lugar novo, num lugar onde é muito estressante para nós, para que, de fato, uma tristeza não vire algo maior. Fala, Samuel. Enquanto a Bia estava falando isso, eu estava pensando nas coisas óbvias, né? Eu também pensei. Fazer exercício, cuidar da alimentação, fazer terapia e se manter em contato com coisas que te dê prazer, né? Te dê prazer, mas claro, nem sempre isso é o suficiente, mas é o básico que pode ser feito. Mas eu acho que então a gente poderia dizer assim, se tu tinha, como o Zanato disse, coisas que te davam prazer, né? Exercício e tudo mais, e tu vê que nem isso mais tu consegue fazer, acho que é a hora de pedir socorro real, assim, né? Eu acho que quem estiver e se sente assim, é a hora de pedir socorro, e para quem mais tiver confiança, né? E se sentir bem para fazer isso. Eu acho que tem algumas regras básicas, assim, por exemplo, toda mudança, mesmo que para melhor, dói. Sim. Tá? Não assim, ó, tu não vai para uma situação melhor e, tudo bem. Não, porque houve uma mudança. O cérebro estava acostumado com uma coisa, uma rotina, tu mudou de rotina. Isso causa, no mínimo, desconforto. No mínimo, desconforto. Em segundo lugar, a gente sempre se arrepende. Tá? Porque no lugar de antes, que a gente podia até achar ruim, porque a vida é um pacote. Nesse lugar ruim, também tinha coisas boas. Sim. E nesse lugar melhor, vai ter coisas boas e coisas ruins. Então a gente sempre vai se arrepender, e isso é natural. Quando isso é alguém natural. fala esse exemplo, eu sempre dou o exemplo de sou solteira. Resolvi entrar num relacionamento. Legal, vou entrar num relacionamento, vou ter mas o que eu perco? A liberdade. Pode ser um ponto de vista, né? Sim. Então,
a gente sempre realmente perde algo, né? Tu sempre ganha Sim, algo e abre mão de algo. sim, A escolha é isso, é ter que abrir mão de algo para sim. ganhar outra coisa. E aí entra muitas questões, medo, insegurança e por aí vai, né? Claro, claro. E aquilo que tu estava E fazendo isso, antes, tu isso é estava natural. fazendo. E isso é esperado. Isso é esperado. A questão, eu fui para uma casa melhor, um emprego melhor, assim, então eu acho que nada vai me acontecer. Vai ficar ansioso, vai ficar desconfortável, é diferente, é esquisito, tu sai da rotina, e isso é natural. A gente tem que esperar isso. Porque antes tu tá fazendo no automático, tu não precisa de esforço para fazer. E aí tu vai para algo novo, tudo tu precisa de esforço para lembrar, até mesmo tu mudar o teu quarto, tu vai precisar de esforço para lembrar das coisas onde elas estão guardadas agora. E tudo isso vai ser cansativo. E gera algum tipo de estresse, né? Uhum. Falando de transtorno ainda, entrou uma pergunta aqui bem importante, tá? Não vou botar ela na tela porque ela é uma continuação. Qual a diferença da depressão no diagnóstico bipolar para o diagnóstico de borderline? Especifique os sintomas destes dois transtornos mentais. E não é o objetivo daqui. Mas são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Sim, sim. O, Mas a o trans... pessoa pode ter ganho os dois, neste caso, ter ganho os dois tá. diagnósticos, tá? Nesse caso. É, Então, o transtorno de personalidade borderline é um funcionamento contínuo e o transtorno de humor bipolar, ele tem períodos de ciclos de instabilidade com períodos de estabilidade, tá? Então, é isso aí. Gente, a gente já teve 1 hora. Eu não sei se vocês dois gostariam de deixar algum tipo de mensagem, algo que, tanto para a família quanto para a pessoa que esteja passando isso. E aí a gente vai encerrar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, gente, vocês clicarem ali onde tem meu nome, tá? Na flechinha, vocês tanto conseguem seguir o Zanata, não sei se também não tá mais agora, mas vocês conseguem seguir os dois, tá? Então, se vocês têm mais questões, se vocês querem, gostaram. Eu tô aqui, eu não vou estar ali. Mas é que estava aberto antes. Ah, tá. Né? Então, os dois, vocês clicam ali na flechinha, vocês conseguem seguir eles. Eu tenho a certeza que eu posso botar vocês na reta e dizer que podem mandar direct, podem fazer perguntas, vocês fazem atendimento online, né, Zanata? Sim, olha só. É bem melhor. Bem melhor. É uma coisa que mostra muito mais autocuidado a pessoa ir procurar ajuda num psicólogo, num hipnólogo, num psiquiatra. É muito melhor ela ir lá, ela contar a história dela e chegarem à conclusão, olha, pode ser o teu momento, vamos esperar um pouquinho, vamos observar, tu cuida isso, tá? Do que tu chegar mal, certo? Quanto mais mal tu estás, mais difícil é tu voltar. É verdade. Exatamente. Como a gente usou esse exemplo da mudança, né? Então, tu tá passando por um período ruim por causa de uma mudança que aconteceu na tua vida, busca terapia enquanto aquela mudança está acontecendo e resolve aquilo logo, como a Zanata disse, é melhor do que esperar depois, que vai somar outras coisas a isso que está acontecendo e desenvolver, então, algo mais grave. E, resumindo do que vocês dois falaram, não é bobagem, porque quanto mais agrava, se tem danos, então, né? Se tem danos Sim. a cada vez que isso ocorre. Então, gente, tem aqui profissionais dizendo para vocês que sim, não é bobagem, que sim, vai ter um dano cerebral, pelo que eu entendo, né? Não é bobagem. Sim. Né? Tem que procurar ajuda. Precisa. Sim, exatamente. Porque Exatamente. vai afetar a vida, vai afetar o Sim. seu normal pós, porque a gente entende que a pessoa vai sair dessa depressão. Mas a cada vez que ela entra, ela vai ter um dano. Então é importante que a pessoa
é isso. Chegue o mais breve possível e diga, olha, eu acho que não é bem depressão, mas eu vi que talvez chegar antes é melhor. O que eu posso fazer nesse estágio, né? E quem já está num estágio mais avançado é chegar para a pessoa que está do lado e dizer, me ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo fazer. É isso. E mesmo se for um quadro não de depressão, um bom profissional vai te dizer isso. Como tu acabou de dizer, ele vai dizer, vamos observar, calma. Não vamos ainda introduzir medicamento, vamos observar, semana que vem tu volta, né? E eu acho que aí é importante, é minha responsabilidade como terapeuta falar isso, tu saber procurar o profissional certo também para isso. Uma pessoa que está passando por um nível desse de depressão, ou qualquer nível também, é importante ter o acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo antes de buscar outras ajudas também. Porque cada profissional tem a sua atuação e quem pode fazer o diagnóstico, como a Nath falou, é o psiquiatra, é o psicólogo, e eles que vão fazer o acompanhamento de quando é necessário o medicamento ou não. Então, eu nunca, na minha atuação, pelo menos, eu não trabalho com quadros de depressão que não estão sendo acompanhados por esses outros profissionais. E hoje em dia eu vejo muito por aí essa questão da venda de uma cura fácil para a depressão, de uma cura rápida, quando a gente sabe que na prática não é assim. E isso pode, às vezes, até piorar o quadro da pessoa, porque a pessoa está buscando aquilo como uma última alternativa, como talvez ela já foi em outros profissionais e por o tratamento não ser tão rápido, ela acreditar que é aquela última alternativa, e quando ela vai, ela não consegue a melhora que ela esperava, então ela entra num desamparo pior. Realmente é importante que nesses momentos se procure um profissional adequado mesmo. Porque é isso, Sim. a frustração de, mas como eu não estou dando conta, se me disseram que se eu fosse lá e fizesse essa imersão, né, porque eu sou forte, porque eu consigo. Realmente, a gente tem visto que a ciência tem agregado a si o fato de as pessoas terem fé, né, nas doenças, que ela sim, ela ajuda. Mas neste caso, me parece assim, cerebral. Tu sair motivado e sair se sentindo feliz de uma imersão é diferente de ter resolvido a tua depressão. Porque lá fora, na tua vida lá fora, que tu vai realmente... Na prática, tu vai poder sentir isso, né? E não sair de um treinamento onde tu tá com todo o ambiente preparado para ti sair se sentindo bem. É como dizem, né? É muito fácil ter um monge lá no mosteiro, né? Tu ficar meditando o dia todo quando tu não tem atrito, né? Quando tu não tem que viver a vida não real. Paga boleto, não tem boleto. Não tem boleto para pagar. Outra coisa importante pessoas com quadros depressivos leves podem melhorar com muitas coisas não medicamentosas. Tá? Ok, entendeu? Ok. Não tô sendo contra. Benzedura, simpatia, melhorou? Que bom, que bom, que bom. Eu só sei que tu não era grave, tá? Mas que bom, claro. Seja feliz. Melhorou mesmo, seja feliz. Agora, gente moderada, o jogo já é mais difícil. Diferente. Tá? Então, assim, e essa diferença é importante. Porque eu vi que lá num programa, numa live, a pessoa disse... Perfeito, a mulher disse que se curou, o cara disse que se curou tomando, fazendo, rezando. Beleza, mas as pessoas não são iguais e a intensidade do negócio não é igual. E a culpa que essa pessoa pode carregar por não ter atingido o grau que a outra atingiu é, na verdade, maléfica ao invés de benéfico, né? Então, ela pode ir para um encontro desse, ela pode ir para um momento desse, ela pode escutar pessoas assim e achar, mas como eu não consigo? Então, porque aquela pessoa é diferente de ti. Aquela pessoa é diferente de ti. Isso, e só. Isso, então acho que... Não sei se é melhor, não sei se é pior, mas sei que é diferente. É diferente. Eu acho que então que a gente poderia deixar aqui, para quem está aqui, para a rede que está aqui, é exatamente isso. Se o fulaninho fez A, B, C e D e funcionou, ou se ele fez A, B, C e não funcionou, não significa que tu vai conseguir ou não vai conseguir, né?
me parece, atendimento é diferenciado para as pessoas. Mesmo que vai tomar um medicamento parecido ou igual, não significa que é igual para aquela pessoa, porque a história de vida das pessoas são diferentes. E tu falou no início que, além da genética, o ambiente também se faz muito presente nesse quadro. Então, é importante que a gente perceba o que te levou a isso, e para tu perceber isso, se tu não procurar ajuda de quem sabe onde chegar nisso, tu vai ir levando uma vida, que pode ser o pai desse menino que mandou aqui dizer assim, minha vida também foi difícil, como é que tu não te vira? Então, é importante que a gente olhe para si. No fim, eu acabo trazendo sempre para o que eu trato aqui no Insta, mas que é autoconhecimento, né? Quanto mais tu te conhece, teve uma seguidora que há 2 semanas me disse que não estava muito legal, e ela disse, acredito que estou novamente entrando num quadro de depressão. Então, ela já conseguiu estar atenta a algo que já aconteceu com ela e buscar ajuda logo. E olha, hoje eu aprendi a importância de buscar essa ajuda logo, para que tu não cause mais danos no teu cérebro. Sim, sim. Então, se a gente puder deixar algo dito aqui, é isso. Tu não é igual ao fulaninho, tu precisa ter o teu atendimento, que é importante que tu entenda que se tu deixa passar, o teu cérebro pode se afetar. Então, a gente não tem porquê, de alguma forma, algo que a gente deixou para vocês, que vocês de alguma forma busquem essa ajuda, né? Então, vocês querem dizer mais alguma coisa? Querem finalizar? Dizer algo? Não. Então, eu queria agradecer demais vocês dois. Muito, muito. Sempre que a gente se encontra aqui é ótimo. Eu queria que a gente fizesse, pelo menos mensal, alguma coisa que a gente pudesse vir falar aqui com as pessoas. E espero que vocês, rede, também tenham aproveitado. Quero dizer que também esses profissionais, como eu já disse ali na flechinha, vocês podem estar acessando eles. Podem me acessar também se vocês tiverem alguma pergunta e queiram que eu encaminhe. E eu agradeço demais a presença de vocês. Eu estava morrendo de saudade. E vai ter live agora em outubro, toda semana. Então, fiquem ligados que a gente vai divulgando. Não é com você, não te preocupa. Mas tem live toda a semana agora, no mês de outubro. Gente, gratidão, beijão por vocês estarem aqui do início ao fim. E para vocês dois também, muito obrigada. Tchau. De nada. Tchau, tchau.